Novo Testamento, capítulo 1. A jornada da humanidade rumo à salvação. Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos do capítulo 1 dos Evangelhos de São Mateus, o qual apresenta a história da vida de Jesus, desde sua ascendência até seu batismo. Jesus demonstrou sua obediência à vontade de Deus ao submeter-se ao batismo e começou a realizar sua missão de proclamar a boa nova da salvação para todos os homens. A sua resistência às tentativas do demônio no deserto é um exemplo de sua integridade e dedicação à vontade de Deus. Vamos refletir em Mateus, capítulo 1, versículos 1 e 6. O livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. A missão de Jesus é relevante para nós hoje em dia e pode nos ajudar a encontrar uma sensação de propósito e direção na nossa vida. Mas antes de entrarmos nos estudos de cada um dos capítulos do livro de São Mateus, é preciso que você entenda os principais aspectos que envolvem o Novo Testamento. E se este conteúdo, que trata sobre a mensagem cristã, faz sentido para você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, comente, em nome de Jesus, divulgue. Assim, nossos irmãos poderão ser informados de novas publicações. Como se divide o Novo Testamento? O Novo Testamento está composto por 27 livros distintos. O primeiro livro é o Evangelho de Mateus e o último é o livro do Apocalipse. Suas subdivisões contemplam 4 partes principais, quais sejam os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Os Evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento e contam a história da vida de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos é um livro histórico que relata o início da Igreja cristã. Vamos refletir em Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria desacreditá-la, tentou deixá-la secretamente. As epístolas são cartas escritas por líderes cristãos para as primeiras comunidades cristãs. Por fim, o Apocalipse é um livro profético que descreve o fim dos tempos. Foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente entre os anos 93 e 96 DC, enquanto esteve exilado na ilha de Patmos. A palavra Apocalipse significa revelação. Qual é a primeira parte da Bíblia? A primeira parte da Bíblia é conhecida como o Antigo Testamento. Ele contém os livros desde Gênesis até Malaquias. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia Sagrada, o qual registra a história da nossa redenção a partir da vinda de Jesus Cristo ao mundo, e é este livro que vai nos aproximar dos desígnios cristãos. A expressão Novo Testamento vem de uma designação grega que pode ser melhor traduzida por Nova Aliança. Vamos refletir em Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Trata-se do principal testemunho da vida e da doutrina de Jesus e constitui o coração de todas as Escrituras. Além disso, este sagrado livro ocupa um lugar único na Igreja, e vem nos entregar a verdade definitiva da revelação divina. Nele, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são os principais testemunhos da vida e da doutrina de Jesus. Como está composto o Novo Testamento? O Novo Testamento está composto por 4 partes principais: os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Vamos refletir agora sobre os Evangelhos,
os quais se assentam em 4 importantes livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes 4 livros são formados, essencialmente, por relatos sobre o nascimento, vida e sobre o ministério de Jesus. Vamos refletir em Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Pela ordem, o livro de Mateus contém 28 capítulos, sendo que o capítulo 1 destaca a genealogia exaustiva que liga Jesus ao rei Davi e Abraão, 2 das maiores figuras da fé judaica. Refere-se ou cita a Bíblia hebraica e o Antigo Testamento pelo menos 60 vezes, com citações diversas sobre o cumprimento de Jesus das profecias e promessas do Antigo Testamento, feitas a Israel. Aspectos espirituais e sociais. Esperamos que você esteja apreciando estes ensinamentos e assim continue acompanhando nosso canal. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também possam aprender mais sobre a mensagem divina. Os aspectos espirituais e sociais são muito importantes. Vamos refletir em Mateus, capítulo 1, versículos 24 e 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Espiritualmente, o plano de Deus para salvar a humanidade nos mostra que Deus nos ama e quer nosso bem. Ele não quer que fiquemos separados dele por causa do pecado. Por isso, ele enviou seu único filho para levar o castigo por todos nós. Jesus pagou por todos os pecados, basta crer e confessá-lo como Salvador para ser salvo. Socialmente, o plano de Deus para salvar a humanidade nos mostra que todos somos iguais perante Deus. Não importa a nossa raça, gênero ou status social. Todos precisam de salvação e todos podem ser salvos. Isso nos ajuda a compreender todas as pessoas como Deus as compreende. Quem foi o rei Davi? Davi viveu por volta de 1000 a.C., e foi o 3º rei de Israel, sucedendo a Esbose, filho do rei Saul. Sua história é relatada com detalhes nos livros de Samuel. Consta que foi um rei muito popular e de grande importância para os cristãos, sendo considerado autor de muitos salmos da Bíblia. Ele é descrito como um homem de valor e coragem que conquistou o povo por sua liderança. Vamos refletir em Mateus, capítulo 1, versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Davi é conhecido por ter matado o gigante Golias e por ter sido um grande guerreiro. Davi também era um arpista talentoso e escreveu muitos salmos que descrevem seu amor, humildade, confiança e fé em Deus. Davi é um dos personagens mais importantes da Bíblia e é lembrado pelos cristãos como um exemplo de fé e coragem. Quem foi Abraão? Abraão viveu por volta de 1800 AC. Também é um dos personagens mais importantes da Bíblia e é considerado o pai do povo judeu. É sempre lembrado pelos cristãos como um exemplo de fé e obediência a Deus e é conhecido por ter sido chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Vamos refletir em Mateus, capítulo 1, versículo 2. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Segundo constam nos ensinamentos, Abraão nasceu em Ur, uma cidade no sul da Babilônia, mas durante a maior parte de sua vida esteve viajando como um nômade na região que nos dias atuais está firmada como Israel. Segundo constam as Escrituras, deixar seu país natal significou para Abraão o atendimento a uma ordem explícita do Senhor Deus.
E se você gostou deste conteúdo, em nome de Jesus, pedimos que apoie este canal deixando seu like. Inscreva-se e compartilhe com seus amigos, familiares e irmãos em Cristo. Assim eles também terão acesso a estes ensinamentos divinos. Amém?